Maria Alice chora e não quer chegar perto da mãe. Ela diz que Virgínia só quer viajar. A pequena tem uma crise de choro quando Virgínia chega de viagem da Espanha e o que diz para a mãe deixa Virgínia perplexa. Você vai viajar de novo, mamãe? Eu quero ir morar com meu papai. Virgínia fica sem reação com a recusa de Maria Alice em vir ao seu colo e o pedido para morar com o pai. A última viagem até a Espanha se tornou a lágrima mais cara da vida de Virgínia. Depois de dias em outro continente, ela finalmente voltava para casa, trazendo na bagagem presentes e muita saudade dos filhos. Mas por trás do sorriso, havia o cansaço e um vazio que o sucesso não preenchia. Ao entrar na mansão, o som das risadas infantis parecia apagar todo o peso da distância. Maria Flor correu primeiro, tropeçando nos próprios passos, e logo veio o pequeno José Leonardo no colo da babá, balbuciando sílabas de alegria. Margarete observava a cena com ternura e um certo alívio. Virgínia se ajoelhou, abraçando os filhos como quem tenta recuperar o tempo perdido em segundos. Era um abraço de alma, desses que seguram o arrependimento antes que ele vire palavra. Mas, entre tantos sorrisos, havia um olhar que destoava. Maria Alice, a mais velha, observava de longe, silenciosa, segurando um brinquedo contra o peito. Quando a mãe a chamou, ela veio devagar, o rosto misto de saudade e ressentimento. Abraçou forte, como quem teme soltar e perder de novo. Virgínia sentiu a diferença, mas preferiu não pensar. Ainda não sabia que aquele abraço continha a dor que, em breve, viraria verdade. Antes que a bomba estoure e a gente veja a briga de Maria Alice e da Virgínia, já deixa o seu like e, claro, se inscreva no canal para não perder os detalhes e a próxima história. O jantar havia terminado e a casa parecia respirar alívio, mas dentro de Maria Alice crescia um silêncio incômodo. Ela observava a mãe de longe, o celular nas mãos, rindo de algo que via na tela. As palavras começaram a se formar devagar, até que escaparam. Você vai viajar de novo, mamãe? A pergunta soou leve, mas carregava o peso de noites mal dormidas. Virgínia, sem perceber a profundidade daquilo, respondeu com naturalidade que sim, que em alguns dias teria mais compromissos, mas que seria rápido. Foi o bastante para o chão emocional da menina desabar. O lábio começou a tremer, o choro surgiu primeiro contido, depois convulsivo. O som da dor infantil encheu o ar, e as palavras saíram como pequenas flechas. Você vai embora de novo, você não ama mais a gente. Aquelas palavras cortaram Virgínia por dentro. Ela tentou se aproximar, mas Maria Alice recuou. Gritava, misturando soluços e frases desconexas, tentando explicar o que sentia sem ter vocabulário para isso. Você prefere trabalho. Você. Eu quero morar com o papai. A frase final caiu como uma sentença, pesada demais para uma mãe ouvir. Virgínia congelou, o coração batendo rápido, a mente tentando encontrar alguma justificativa que fizesse sentido. Tentou falar, explicar sobre o trabalho, sobre o amor que continuava o mesmo, mas a lógica adulta não alcança o universo emocional de uma criança. Maria Alice não queria explicações, queria presença. Sua raiva era a forma que encontrou de traduzir o abandono. Gritava mais alto, como se cada decibel pudesse chamar atenção para o buraco que sentia no peito. As lágrimas escorriam, e o rosto pequeno se tornava o espelho de uma saudade que doía mais do que ela podia entender. Virgínia tentou se defender, dizendo que fazia tudo aquilo por eles, que o trabalho era necessário, mas a menina respondeu com uma sinceridade cruel. A gente não quer presente, quer você, mamãe. Margarete, ao fundo, segurava o choro. As babás se entreolhavam assustadas, impotentes diante de uma verdade que nenhuma fama poderia negar. Virgínia, pela primeira vez, sentiu o sucesso perder o brilho. Todo o glamour parecia sem valor diante daquela acusação pura e dolorosa. A pequena voz da filha ecoava como um espelho da própria culpa. A artista bem-sucedida, a mulher admirada, se via agora despida de títulos, reduzida à mãe que falhou em estar presente. O tempo pareceu parar. Maria Alice, exausta, chorava no colo da avó, e Virgínia apenas observava, paralisada, com a mente mergulhada em lembranças de partidas, compromissos e desculpas automáticas. Era como se, de repente, todas as ausências se acumulassem naquele instante. O coração que antes batia pelo sucesso agora pulsava com a dor de perceber o preço dele. Virgínia tentou dizer algo, mas a voz não saiu. A culpa já havia ocupado todos os espaços.
O amor existia, forte, mas estava coberto pelo ruído das viagens, pelas fotos, pelos contratos. E diante daquela pequena que implorava por atenção, tudo o que era urgente perdeu o sentido. Me conta aqui nos comentários, de qual cidade ou estado você está assistindo a esse drama familiar. Essa saudade da Maria Alice tocou no seu coração aí onde você está? O silêncio que ficou depois do choro era quase insuportável. Virgínia ainda sentia o eco das palavras da filha, e cada lembrança voltava com um peso maior. As viagens, os compromissos, as risadas diante das câmeras pareciam agora pequenas mentiras que ela contava para si mesma. Não havia mais personagem, nem maquiagem emocional que escondesse a verdade. Ela respirou fundo e olhou para Maria Alice, que ainda soluçava no colo da avó. Pela primeira vez em muito tempo, Virgínia não tentou se justificar. Apenas deixou o orgulho cair junto com as lágrimas. Aproximou-se devagar e, com a voz embargada, disse o que o coração mandava. Filha, a mamãe errou. Maria Alice levantou o olhar, desconfiada. Virgínia continuou, entre soluços, confessando tudo o que sentia. Disse que sentia falta delas em cada viagem, que chorava escondida nos quartos de hotel, que o sucesso só fazia sentido quando voltava para casa e encontrava os abraços pequenos. A menina observava com atenção, sem entender completamente as palavras, mas captando o sentimento. Era a primeira vez que via a mãe sem força, sem o brilho das telas, apenas humana. As lágrimas de Virgínia não eram mais de vergonha, mas de libertação. A cada palavra, ela arrancava o peso da culpa e deixava o amor falar. Eu não quero mais ser uma mãe que só aparece nos stories. Eu quero estar com vocês de verdade. O choro de Maria Alice diminuiu, transformando-se em silêncio atento. Foi quando a mãe disse o que mudaria tudo. Eu prometo que não vou mais viajar sem vocês. E se eu tiver que ir, vocês vão comigo. Sempre. A promessa saiu entre soluços, mas com uma firmeza que vinha do coração. Era mais do que um gesto momentâneo. Era uma decisão de vida. Maria Alice, ainda desconfiada, limpou as lágrimas e perguntou com a voz trêmula. Você promete de verdade, mamãe? Mesmo de verdade. Virgínia segurou o rosto da filha e respondeu com toda a emoção que havia dentro dela. De verdade, meu amor. Palavra de mãe. O olhar da criança mudou. Havia ainda tristeza, mas também alívio. Era como se, naquele instante, o amor tivesse voltado a ocupar o espaço da raiva. Maria Alice se jogou nos braços da mãe, e o choro voltou, agora diferente. Era o choro da reconciliação, do reencontro. Virgínia apertou contra o peito, sentindo que, pela primeira vez em muito tempo, estava no lugar certo. Margarete se emocionou, observando as duas se fundirem num abraço que restaurava tudo o que o tempo havia ferido. As babás se afastaram discretamente, respeitando o momento sagrado. Virgínia repetia baixinho. Desculpa, meu amor, a mamãe aprendeu. Nunca mais sem vocês. A menina respondeu, com a sinceridade simples de quem acredita. Tá bom, mamãe. Eu só quero você. A promessa estava selada. Não era apenas entre mãe e filha, mas entre o amor e a consciência. Virgínia sabia que dali em diante o sucesso teria outro significado, e que nada seria mais valioso do que a paz no coração de seus filhos. O ar da casa parecia outro. O choro havia cessado, e o que antes era dor começava a se transformar em calma. Virgínia ainda sentia o coração acelerado, mas agora era diferente. Não era culpa, era gratidão. Maria Alice estava em seu colo, com os olhos inchados de tanto chorar, mas já conseguia sorrir de leve. O silêncio que antes pesava se tornará confortável, um silêncio de entendimento. Virgínia passava os dedos pelos cabelos da filha como quem grava na pele a promessa feita minutos antes. Margarete observava de longe, orgulhosa, como se visse a filha finalmente se tornando mãe de verdade, não apenas de corpo, mas de presença. Aos poucos, a tensão foi dando lugar a risadas tímidas. Maria Flor se aproximou, trazendo nas mãos um dos presentes que Virgínia havia trazido da viagem, e o entregou à irmã. Maria Alice olhou o pacote, hesitou, depois abriu, revelando um vestido colorido. Sorriu, mas não pelo presente, e sim porque a mãe estava ali, ao lado, olhando com carinho e sem pressa. Virgínia percebeu a diferença e entendeu que nada que pudesse comprar teria o mesmo valor daquele instante. José Leonardo balbuciava sons, e Virgínia o pegou no colo,
rindo entre lágrimas. Era como se cada gesto das crianças servisse para reconstruir o que o tempo e a ausência haviam ferido. Margarete se aproximou e abraçou a filha por trás. Você entendeu agora, né? Disse baixinho. Virgínia assentiu, com os olhos marejados, respondendo quase num sussurro. Entendi, mãe. Eu quase perdi o que mais importa para mim. Não havia mais vaidade, nem pressa. Ela sabia que o amor dos filhos era o único contrato que realmente valia a pena cumprir. As crianças começaram a abrir os outros presentes, e o ambiente se encheu de gargalhadas sinceras. Era o som da reconciliação. Maria Alice olhou para a mãe e disse, com a simplicidade que só uma criança consegue ter: agora você não vai mais embora, né, mamãe? Virgínia sorriu e respondeu com segurança: nunca mais sem vocês. A menina se levantou e abraçou os irmãos, como se quisesse dividir o alívio com eles. Virgínia observava a cena com o coração leve, entendendo que o amor é o único prêmio que não se ganha no palco, mas no cotidiano. Margarete respirou fundo e sorriu. Família é isso. A gente erra, se perde, mas quando o amor fala mais alto, tudo volta pro lugar. Virgínia concordou, emocionada, sentindo o peso da frase entrar fundo. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que estava realmente em casa, não apenas no endereço, mas no afeto. A noite terminou com todos juntos, dividindo risadas e abraços, sem necessidade de nada grandioso. Era a simplicidade que curava. Virgínia sabia que o mundo lá fora continuaria chamando, mas agora ela tinha um norte. Nunca mais deixar que o sucesso gritasse mais alto que o amor. Essa é a verdadeira lição de uma mãe famosa e humana. Que por trás das câmeras existe alguém aprendendo, chorando e recomeçando. Que o brilho das telas apaga, mas o amor dos filhos ilumina para sempre. Compartilhe essa história com quem já sentiu culpa por se ausentar e conte nos comentários qual foi a frase da Maria Alice que mais te tocou. E não se esqueça, se inscreva no canal porque o próximo vídeo está tão emocionante quanto esse.